Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, eu gostaria de contar uma história. A história do garoto Steve do Minecraft. Não, aquele vídeo que eu postei há anos atrás não é a verdadeira história. A verdadeira história é a seguinte: Steve era um garoto problemático. Estava sempre andando pelo mundo quadrado de Minecraft. As pessoas o julgavam porque ele usava uma camiseta verde. Só que ele não ligava para as pessoas, ele não ligava para o que as pessoas diziam. Ele era problemático porque ele gostava de pregar muitas peças nos seus amigos, muitas peças nos seus pais. E ele era um menino que tinha, como tinha o braço quadrado, não conseguia pegar direito as coisas, e isso foi se aprimorando com o tempo. Então, mesmo ele estando em um mundo quadrado, os seus amigos não eram quadrados, seus amigos eram retangulares. E ele ficava triste por isso, porque ele queria ser um garoto retangular também, mas ele não conseguia. Então ele tomou uma atitude drástica. Ele foi e disse: Eu vou virar o Herobrine. Sim, ele falou isso. Agora você me pergunta por quê? Pois é, meus amigos, ninguém até hoje sabe. Essa história ocorreu no ano de 53 antes de Cristo. É muito antigo, algo que ninguém tem filmagens ou nada a respeito. O nosso garoto Steve, após completar seus 18 anos, ficou tão revoltado com ele não conseguir ser retangular que ele abriu seu coração, deu um grito bem alto às margens do rio Ipiranga quadrado e disse: Eu serei o Albert Wesker. Sim, ele disse isso, meus amigos. E como e, e, e como ele disse isso, apareceu de uma moita que estava muito quadrada, pois ele estava no mundo quadrado. Surgiu o presidente George Washington. Sim, exatamente, o mesmo George Washington que aparece no Naruto Shippuden, episódios 358. Aquele George Washington que usa o jutsu das sombras. Ele apareceu para o Steve e disse: Steve, eu ouvi o que você quis dizer. Você quer ser um garoto retângulo, mas por que então você disse que queria ser o Albert Wesker? Steve então responde: Sim, eu disse que eu queria ser o Albert Wesker, mas foi uma tentativa desesperada de fazer as pessoas me ouvirem. Eu queria que o George Washington ouvisse. Sim, você, eu queria que você me ouvisse, para que você pudesse me conceder os poderes de Albert Wesker e eu poder me vingar de todos os que são retangulares, pois eu não consigo, eu mesmo, ser um garoto retangular. A partir desse dia, Steve foi treinando e treinando, e com os ensinamentos de George Washington, utilizando o seu jutsu das sombras, ele conseguiu ter o cabelo do Albert Wesker. Sim, Steve não conseguiu ter os poderes, porém começaram a crescer fios loiros nele, começaram a crescer cabelo aesthetic, um cabelo que fazia jus ao nome Albert Wesker, mas ele ainda seria o Steve. Então, como o Herobrine, que era o Steve do multiverso, apareceu para ele à margem dos rios do rio Ipiranga Quadrado e disse que ele não poderia ser um Wesker 100%, pois ele não teria os olhos azuis, o Steve entrou em uma profunda depressão. Após o Steve entrar em uma profunda depressão, ele procurou um psicólogo para tentar tratar esse sentimento de tristeza que ele tinha em seu coração por não ser o Albert Wesker e por não ser retangular. Porém, quando o Steve chegou na clínica psicológica, havia lá ninguém mais, ninguém menos que Sonic the Hedgehog. Exatamente. O Sonic, por ser uma pessoa muito poderosa, olhou para ele e disse: Steve, não importa o quanto você treine, você nunca será um Chewbacca roxo. E Steve olhou aquilo e reparou que ele era lindo assim como ele nasceu. Então ele desistiu de ser Albert Wesker, chegou em casa, abriu sua geladeira, pegou uma coxinha do McDonald's, saboreou-a e apenas
começou a jogar Forza Motorsport 5 e aceitou que ele era uma pessoa quadrada e humilde. E assim se encerra a história do garoto Steve do Minecraft.